Fala pessoal, aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, professor comentarista político. Hoje estou aqui para falar do seguinte: cai a aprovação do governo Lula. Na verdade, a desaprovação do governo é maior do que a aprovação, segundo a pesquisa da Atlas Intel, e que mostra uma tendência que também está sendo observada em outros institutos, onde está tendo uma queda na popularidade do presidente. Por que isso está acontecendo? Você pensa, mas o PIB está crescendo, a inflação controlada, salários aumentando, desemprego diminuindo. O que está acontecendo então? Vamos à própria pesquisa, para começar. A desaprovação bateu 49,8%, cresceu 2,5% do último levantamento em novembro para cá. A pesquisa foi no finalzinho de dezembro e saiu agora no início de janeiro. A aprovação está em 47,8%, ela caiu 0,5%, E entre aqueles que não sabem, no opinaram também reduziu e foram para aqueles que disseram que o governo está ruim ou péssimo. E aí você coloca isso tudo no bolo e aí você tem um resultado onde o Lula tem mais desaprovação do que aprovação. E é uma tendência que a gente observa também em outros institutos, eu vou ler aqui alguns para vocês verem que isso não é um fato isolado. Pesquisa do Poder da Ata mostra que o Lula, no início do mandato, lá no início, em janeiro de 23, tinha 43% de aprovação, e agora nessa pesquisa o Poder da Ata está dando 27% de aprovação. E a reprovação, que estava em 35%, agora está em 33%. A Poder Data eu acho menos confiável que as outras, mas vamos lá. Datafolha, aprovação no início do governo, 38%, e agora 35%. Desaprovação, sendo que alguns institutos também, pessoal, tem um detalhe, não excluem o regular, Esse aqui, por exemplo, só tem o bom e o ótimo contra o ruim, e o ruim e o péssimo, não tem o regular, Por isso que os percentuais não somam 100%, nem chega perto de dar 100%. O importante da gente observar aqui é que todos eles estão apontando para uma queda da aprovação e um aumento da desaprovação. Vamos lá, Datafolha, 38% de aprovação no início do governo, 35% agora, iníciozinho de janeiro de 25. Vamos lá, desaprovação do Datafolha, março de 23, 29%, e agora a gente está em 34% de desaprovação. Então o Datafolha está colado aí a aprovação com a desaprovação. IPEC, início do governo, 41% de aprovação e agora 34% de aprovação. Desaprovação, início do governo, março de 23, 24% de aprovação e agora 34% de aprovação, ou seja, colado a aprovação na desaprovação também. Quaest tem 40% de aprovação no início do governo, 33% agora no 2 anos de governo. Desaprovação na Quaest, 20% de desaprovação e agora 31% de desaprovação. Todos os outros institutos são a mesma coisa. Não vou ler todos, porque eu não tenho necessidade disso, mas você observa aí uma queda na popularidade do governo em todas as pesquisas. Com um dado interessante, o Lula está perdendo mais apoio justamente dentro do seu eleitorado, que é o eleitorado mais pobre, que é o eleitorado que ganha até 2 salários mínimos, e o eleitorado nordestino. É o eleitorado historicamente lulista, historicamente eu digo nesses últimos 10, 15 anos, que migrou aquele eleitorado urbano do sul-sudeste e para um eleitorado mais pobre do nordeste, principalmente no nordeste do Brasil, das periferias das grandes cidades do Brasil. Vamos lá, a diferença por segmento social. O Lula é mais aprovado entre aqueles que ganham mais de 10 mil reais. E aí o Lula tem 53,9% de aprovação contra 43% de desaprovação. Entre aqueles que ganham, aprovam também o governo, com 51% dos entrevistados, aqueles que têm renda entre 5 e 10 mil reais de renda mensal. E aí o Lula tem 51,5% de aprovação, ou seja, tanto o segmento de mais de 10 mil reais quanto o segmento de 5 a 10 mil reais por mês, o Lula tem uma aprovação maior do que reprovação, inclusive onde vai se sair melhor. A desaprovação, porém, predomina entre as faixas de renda menores. Estou lendo aqui o jornal Brasil de Fato. 52,5% das pessoas com renda entre 3 e 5 salários mínimos desaprovam o governo contra 47% que aprova. Aí você já tem uma diferença de 5%, tendo mais gente que desaprova o governo. O resultado se repete na renda familiar entre 2 e 3 mil reais também, onde 51,6% desaprovam contra 47,5% aprova. E entre as pessoas mais pobres, aqueles que ganham até 2 mil reais, o Lula tem uma desaprovação de 50% e uma aprovação de apenas 41,8%. Então, se você observar, o que te pega no geral aqui? Justamente os mais pobres estão decepcionados com o Lula. Isso é muito grave.
Isso é muito grave. Justamente os mais ricos estão mais felizes com o Lula. Lógico que mais de 10 mil reais, você ganha 10, 11, 12, 13 mil reais, não quer dizer que você é rico, de modo nenhum. Mas a gente está falando aí de uma camada social que são os mais ricos da sociedade. E esses estão mais felizes com o governo do que os mais pobres. Por quê? O que está acontecendo que está levando a gente a ter esse quadro onde... Estou tentando mudar aqui o computador, gente. Esse quadro onde os mais pobres são os que mais estão decepcionados com o Lula. Primeiro, para além dos fanatismos dos lulistas que não enxergam as ações de fato que o governo fazem, a gente tem que observar as ações concretas. O Lula tem mantido uma política econômica de direita liberal. Isso é um fato. O Haddad, tem todo o discurso, toda a ação do Haddad é uma ação liberal. É igualzinho que o Fernando Henrique fazia. Inclusive, os argumentos que setores da esquerda lulista estão usando para defender o governo são os argumentos que se utilizavam na era Fernando Henrique. Ah, mas agora a economia estabilizou, o PIB está crescendo, o desemprego baixou. Era um argumento que se usava na era Fernando Henrique. Enquanto isso, os pobres estavam descontentes. E aí votaram no Lula em 2002 para botar o Lula no poder, porque não estavam contentes com aquilo que estava correndo no governo Fernando Henrique. Então, tem sido mantida uma política econômica liberal. Os juros continuam altos, inclusive com os diretores nomeados pelo Lula. Com os diretores nomeados pelo Lula. E agora vai entrar o Galípolo, vai sair o Campos Neto, e vocês vão ver que a política econômica de juros altos vai se manter. Vai se manter. Apostam no que eu estou dizendo aqui, né? Vamos voltar aos próximos meses, vamos ver que tem razão, né? Se tudo era um problema de Campos Neto que estava sabotando o governo, ou se era uma manutenção da política econômica do Lula. A prova disso é vir em breve na próxima reunião do Copom, né? Comitê de Política Monetária do Banco Central. Tem mantido uma política econômica de direita e uma política de cortes de gastos sociais, tipicamente de direita. Tipicamente de direita. O salário mínimo vai crescer menos a partir de agora, o BPC sofreu vários cortes, o corte na saúde, corte na educação, diversos cortes sociais, tipicamente uma política econômica liberal. As bandeiras de esquerda do governo têm sido cada vez mais abandonadas. A reforma agrária, por exemplo, morreu, não se fala mais disso. O MST está puto com o governo. O Stedley, coordenador-geral do MST, tem dado declarações puto com o governo. Com toda razão. O governo está enrolando e não está fazendo a reforma agrária. O governo está completamente refém do Congresso. Lula optou pela estratégia, que aliás é assim, desde o primeiro governo Lula, faz essa estratégia de não enfrentar. Lula é um cara da conciliação. E a esquerda tem só 120 e poucos deputados, conciliou com a direita. E o Congresso está cada vez mais impondo pautas ao governo. O governo não consegue se impor nunca ao Congresso, porque o governo não faz mobilização nenhuma. O governo, pelo contrário, o governo abafa qualquer manifestação que venha da população. O governo optou por fazer uma política lá por cima, discutindo com as elites. Não discute com o povão aqui embaixo. Não tem interlocução. Nós, youtubers de esquerda, os instagrams de esquerda, TikTok de esquerda, ninguém é ouvido pelo governo. A realidade é essa. Essa é a realidade. Não só nós, comunicadores, não. A massa da população não é. O governo tem abandonado isso. Mesmo que aí você vai falar, mas o PIB está crescendo, inflação sob controle, não sei o que, papapá. Ninguém come PIB. O PIB está crescendo na mão de quem? O fato do PIB crescer não quer dizer que eu estou com a vida melhor e você está com a vida melhor. Tem que ver na mão de quem está indo esse crescimento do PIB. Como a política econômica continua a mesma, a política de concentração de renda é a mesma. E mesmo que o governo atual esteja muito melhor que o governo anterior, é lógico, gente. As críticas que eu faço aqui não quer dizer de modo algum que Bolsonaro é melhor, não é de jeito nenhum. Já o segundo turno de novo Lula-Bolsonaro, ou qualquer bolsonarista vai voltar no Lula fazer campanha para o Lula. É lógico. A questão é, você tem uma precarização do trabalho, mesmo que o desemprego tenha baixado, esteja agora em 6%, 6,1%, vai continuar baixando provavelmente. Você tem um quadro de precarização do trabalho onde metade da população é informal, vive de bico, não tem carteira assinada. E essa população tem pressa, ela quer uma mudança, a população deseja uma mudança e não vê essa mudança. Ela vê uma continuidade do que está aí. Ou o governo dá uma guinada à esquerda, agora no meio do governo, ou a tendência é você se enfraquecer mais e mais e mais. A curva da popularidade do governo está assim. E esse momento agora do meio do governo é um momento chave, porque ele está mostrando que a desaprovação superou a aprovação. Bolsonaro não pode ser candidato, não vai ser candidato. Bolsonaro deve ser preso agora esse ano. Mas o bolsonarismo pode conseguir construir um novo nome. O maior problema deles é esse, não tem um nome. Porque há um sentimento de frustração. Isso são dados. Isso são dados.
E outra, tem uma questão também. A comunicação, para concluir, a comunicação do governo é muito ruim, né? Então, mesmo aquilo que tem de bom do governo, e tem várias coisas boas, o PIB está crescendo, o setor industrial está crescendo mais, o que gera bons empregos. Você está tendo um aumento da massa salarial, o desemprego está baixando, tem uma inflação sob controle. Você tem pontos positivos também nesse governo. E esse ponto positivo, o governo não consegue comunicar com a população. E é um grave problema também. Se você não consegue... E o Lula se recusa a usar a rádio e a televisão, que é direito do governo. Agora, para explicar a questão do Pix, por exemplo, né, que os bolsonaristas inventaram essa aí, que vai cobrar quem movimentar acima de 5 mil. É mentira. O Lula poderia ir para a televisão desmentir isso. Ele, o Haddad, desmentir. Não foi. Por que não foi? Vai! Disputa. Não deixa para Globo fazer isso, não. A Globo vai dar rasteiro no Lula assim que precisar, assim que eles quiserem. O Globo não é aliado e nunca vai ser. Então, pessoal, pensa nisso aí. Falta menos de 2 anos para as eleições de 2026 e o governo precisa dar uma guinada à esquerda. E nós temos que cobrar e criticar para fazer o governo dar essa guinada à esquerda. Porque o governo está sendo absorvido para uma política cada vez mais de direita liberal. Então é isso, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, diga aqui o que você achou. Lógico que um monte de gente não vai gostar, eu tenho tido problemas com isso, né? O que é normal, cada vez que eu faço um vídeo desse, vem alguns novos seguidores e outros vão embora, parte do processo. Você que gostou, que concorda com a análise, ou que não concorda, mas que gostou da análise, se você quiser e puder se tornar membro do canal também para contribuir com o canal, ajuda bastante também. Ativa também o sininho das notificações que estão aqui para você receberem os outros vídeos que eu tenho feito, que eu vou fazer ainda sobre esse assunto. Ok, pessoal? Um abraço, fique por aqui.